Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor. Glória a Deus. Eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 27. Vamos fazer uma travessia com o nosso irmão Paulo? Como é que está a sua travessia? Como é que está a travessia da sua vida nesta terra? Bendito seja o nome do Senhor. É Atos dos Apóstolos, capítulo 27. Eu vou ler, peraí, vai dar tudo certo. É que o meu óculos já venceu e o meu olho aumentou 4 graus, mas vamos lá. Deus é bom o tempo todo. E como se determinou que havíamos de navegar para a Itália, entregaram Paulo a alguns outros presos e a um centurião por nome de Júlio, da corte de Augusta. Pode ir. O próximo capítulo, versículo. E embarcando nós em um navio adriantino, prestes a navegar pelos lugares da costa da Ásia, partimos estando conosco Aristarco, macedônio de Tessalônica. O próximo. E chegamos no dia seguinte a Sidom, e Júlio, tratando Paulo humanamente, lhe permitiu ir ver os seus amigos para que cuidassem dele. Pode prosseguir. E partindo dali, fomos navegando abaixo de Chipre, porque os ventos eram contrários. O seguinte, e tendo atravessado o mar, ao longo da Cilícia e Ponfília, chegamos a Mirra, na Lícia. E, achando ali o centurião, um navio de Alexandria, que navegava para a Itália, nos fez embarcar nele. O próximo. E, como por muitos dias navegássemos vagarosamente, havendo chegado apenas de fronte de Cnido, não nos permitindo o vento ir mais adiante, navegamos abaixo de Creta, junto de Salmone. E, costeando-a, dificilmente chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Laceia. E, passando muito tempo e sendo já perigosa a navegação, pois também o jejum já tinha passado, Paulo os ademoestava, dizendo-lhes: Senhores, vejo que a navegação há de ser incômoda e com muito dano, não só para o navio e carga, mas também para as nossas vidas. Mas o centurião cria mais no piloto e no mestre no que dizia Paulo. E, como aquele porto não era cômodo para hivernar, os mais deles foram de parecer que se partisse dali para ver se podiam chegar a Fenice, que é um porto de Creta, que olha para o lado do vento sudoeste e noroeste, e hivernar ali. E, soprando o sul, brandamente lhes pareceu terem já o que desejavam, e fazendo-se de vela, foram de muito perto, costeando a Creta. Aguenta só mais um pouco. Mas, não muito depois, deu nela um pé de vento chamado Euroaquilão. E sendo o navio arrebatado e não podendo navegar contra o vento, dando de mão a tudo, nos deixavam ir à toa. E, correndo abaixo de uma pequena ilha chamada de Clauda, apenas pudemos ganhar o batel.
E, levando este para cima, usaram de todos os meios, cingindo o navio, e temendo darem a costa na Sirte, amainadas as velas, assim foram à toa. E, andando nós, agitados por uma veemente tempestade, no dia seguinte aliviaram o navio. E, ao terceiro dia, nós mesmos, com as nossas próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. Só mais esse. E não aparecendo havia já muitos dias, nem sol nem estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. Amém. Pode sentar. Irmã, é grande esse texto, não é? Bendito seja o nome do Senhor. Esta palavra, ela é extraordinária. Esta palavra que relata a travessia do nosso irmão Paulo. Esta palavra que relata a travessia de uma... Porque Paulo, ele estava preso. E ele... No coração dele e a vontade de Paulo era chegar a Roma. E essa situação de Paulo para chegar a Roma não era uma coisa que de repente ele desejou chegar a Roma. Já tinha esse desejo no coração dele. Ele sabia que uma hora ele ia ter que interceder e que chegar a Roma. Suzana, por que você está falando isto? Porque nós não vamos fazer uma travessia, eu não conheço barco, eu nunca entrei em barco, eu nunca naveguei nos altos mares, mas deixa eu te falar uma coisa, esta palavra que o Senhor colocou em nosso coração, ela é uma alusão à nossa vida aqui na terra, ela é uma alusão de que nós estamos em uma grande travessia. E eu posso te falar uma coisa, tenha esperança nesta palavra, tenha esperança nesta palavra, porque desde o início, lá em Gênesis, já temos a palavra de salvação, já temos a palavra do Filho de Deus, já temos a palavra do enviado do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. E a palavra diz que Paulo então intentou chegar a Roma. E Paulo, eu adoro isso. E Paulo se denominava o prisioneiro de Cristo. Não é lindo essa palavra que ele diz? Não é lindo esta palavra que ele diz? Que ele é o prisioneiro de Cristo. Mas como assim, Suzana? Em Cristo nós somos livres. Mas quando ele teve o seu encontro com o Senhor, quando ele deixou de ser perseguidor para ser perseguido. E quando o Senhor falou, Ananias, vai lá na rua 2 lá, vai orar por Paulo, por Saulo ainda. E então, vai lá e ora por ele. E Ananias possivelmente deve ter falado, Senhor, mas tu não sabe da vida dele, não? Tu não sabe o que se diz dele, não? Tu não sabe o que ele faz, não? Tu não lembra de Estevão, não, Senhor? Como é que eu vou lá? E o Senhor disse, vai, Ananias, que ele está orando. E ele teve uma visão. E ele viu você orando e botando a mão nele. Vai, Ananias. Deixa eu perguntar uma coisa para mim e para você. Por que questionar quando Deus manda a gente fazer alguma coisa? Por que quando Deus manda eu ir na irmã Fátima e eu quero saber no trajeto antes de chegar nela, Deus, é para falar o quê? É para fazer o quê? O que ela precisa? Eu não tenho nada com isso. Eu tenho que entregar aquilo que Deus disse que é para falar. Bendito seja o nome do Senhor. Tenhamos coragem, igreja. Que o Senhor restaure em nós a palavra
a coragem dos profetas, a coragem dos vasos, porque nós já temos a palavra do Senhor, a palavra de vitória, Rabão de Calabarrácia, já está liderada a nós. E a palavra que Paulo tinha é que ele ia chegar do outro lado. Deixa eu te falar uma coisa. Você tem obrigação de chegar do outro lado. Você levanta a mão comigo? Nós vamos chegar do outro lado? Nós vamos chegar do outro lado. Nós vamos chegar. Rabão de Calabarrácia, como é que está a sua embarcação? Como é que está? Está à deriva? Como é que está? Você está levantando suas âncoras? Como é que está? A palavra diz que Paulo estava naquele barco e com eles tinha 276 pessoas. Era um barco mercante, era um barco que levava grãos, era um barco que levava pessoas, era um barco de fazer travessia. E a palavra diz que tinha um centurião tomando conta de Paulo. Não é bonitinho que está escrito, que falam de Paulo, que o Júlio tratava ele como? Humanamente. Não aquece o coração escutar isso? Tratar humanamente? Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Tratemos uns aos outros como Deus usou já o pastor Cláudio para falar, com amor. Humanamente. Ah, mas não é minha vida. Ah, mas não é meu problema. Ah, mas não sei o que. Mas um dia vai ser. Não é seu hoje, mas um dia vai ser. Há uns meses atrás, no ano passado, da última vez que eu estive aqui, era outubro. E pregamos aqui, Deus esteve conosco, graças a Deus. Em dezembro estava internada no Saracuruna para operar a coluna. E Deus passou comigo. Eu não sei como é que vai ser não, igual da palavra passada, igual Josafá disse, Senhor, eu não sei o que vai sobrevir sobre nós não, mas uma coisa eu sei, que os nossos olhos estão postos em Ti, e os nossos olhos estão postos no nosso Senhor, os nossos olhos estão postos na palavra do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Você pode pegar a sua Bíblia aí com muito carinho, quem trouxe, quem não trouxe está tudo bem, se está lendo no celular. Deixa eu falar uma coisa para você, isso aqui é para a vida, isso aqui é a bússola, isso aqui é a nossa direção. Rabão de Calabarrácia, é sobre isso aqui que nós temos. Ela começa dizendo que Rabão de Calabarrácia, que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. E aconteceu, e em Apocalipse diz que ele vem, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vai ter um dia na terra que nós não vamos estar mais aqui, que vão procurar isso aqui, que vão entrar nessa igreja, mas nós não vamos mais estar aqui, porque a palavra de hoje não é essa. Mas deixa eu te lembrar uma coisa, para a gente guardar no nosso coração. Você vai falar isso enquanto você se lembrar, eu não sou desse mundo, eu não sou deste mundo. Nós podemos falar, lá vem ela de novo, igual professora, 1, 2, 3. Nós podemos falar, eu não sou deste mundo. Rabão de Calabarrácia. E diz a palavra que aquelas pessoas estavam ali, 276 foram os que eram os pilotos, fora o povo que trabalhava, mas dentro do barco tinha um homem de Deus. Dentro do barco tinha um homem de Deus. No barco da tua casa tem um homem de Deus. Rabão de Calabarrácia. No barco do teu trabalho tem um homem de Deus. Rabão de Calabarrácia. Na tua faculdade, na tua escola, tem um jovem, tem um adolescente, tem um representante do céu. Rabão de Calabarrácia. E diz a palavra que no barco tinha o prisioneiro de Cristo.
Bendito seja o nome do Senhor. Não foi Deus que disse isso para ele, não. Foi ele que disse dele para o Senhor. E Deus falou para Ananias: Ananias, vai lá, só vai, porque ele vai ver o que são os agrilhões do Evangelho. Ele vai ver o que são as marcas do Evangelho. Temos marca nessa travessia, nessa terra, você tem, eu tenho. Temos marcas de Cristo nessa terra. Eu tenho, você tem. E temos orgulho das marcas que o Cristo fez em nós. Para lembrar, para glorificar o nome dEle. Todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Cristo. Eita glória. Com licença. Bendito seja o nome do Senhor. E diz a palavra. Obrigado, pastor. Obrigada. A presença de Deus. Você está aquecendo seu coração aí? Está esquentando aí? Você lembra dos discípulos que um falou para o outro? Quando a gente começa a falar de Jesus, não dá não, esquenta mesmo. Esquenta o coração, esquenta a alma. Você lembra dos discípulos de Emaús? Acaso o teu coração não se aqueceu? O teu coração não ficou quente quando a gente estava falando? Acaso o teu coração não se aqueceu quando levantou o pão e nós reconhecemos que era Ele? Ele está aqui, Ele está conosco. Quando eu estava em casa, eu estava me arrumando, aí eu fui no quarto orar, falei: Jesus, tem misericórdia de mim, Jesus, usa aí esse cavaco, faz o que tu quiser, Jesus. E eu ajoelhei, botei meu chão lá no quarto, e quando eu levantei, eu comecei a andar. Sabe quando você anda e tu sabe que tem alguém andando do teu lado? Mas eu não me assustei, não. E aí eu estou andando, aí eu... Pode vir. Vamos lá. Pode vir. É o Paracleto. É o Espírito Santo. É mais uma das promessas do nosso Senhor que Ele disse: convém que eu vá, eu vou, mas quando eu subir, vai descer um que vai ficar com vocês, porque eu não vos deixarei órfão. Deixa eu te lembrar uma coisa: no teu dia que você estiver se sentindo mais sozinho, lembra do Espírito Santo, lembra do Espírito Santo, não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Então, quando tu sentir alguém andando do teu lado, conversa com ele, fala com ele, não precisa ficar com medo dele, não. Ele está aqui, Paracleto, para estar do lado, viu, Kailane? Do lado, onde tu for, aonde Deus te levar. Rabande Calabarrácia, Kailane e todos aqui. Glória a Deus. E diz a palavra do Senhor, então, que Paulo, ele estava naquele barco. E quando ele estava naquele barco, ele começou a falar com os pilotos: olha, não era bom a gente aportar aqui não, porque ele era experimentado nas viagens. Ele era de Roma e ele muitas vezes tinha feito a viagem, aquela viagem grande de Roma a Jerusalém, a Corinto, e fazia aquela viagem. Não tem no mapa da gente que tem as viagens de Paulo? Ele sabia do que ele estava falando, mas deixa eu te falar, os arrogantes não quiseram ouvir, os soberbos não quiseram ouvir, eles não quiseram ouvir a voz da experiência. Quando desperdiçamos conselho daqueles que podem nos aconselhar, vai dar ruim. Por que às vezes ficamos orgulhosos? Você já viu às vezes um filho? Eu também já fiz isso. Eu falo: Sofia, você toma cuidado na rua, não fala assim, não faz isso. Já sei, mãe. Minha filha, olha só, quando tu sentar no ônibus, não sei o quê, já sei, mãe.
Mas por que a gente orienta? É para proteger, é para guardar. A Sofia é uma bênção, viu, gente? É só um exemplo. Minha filha é meu milagre. Ela está mais crente do que eu. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. E diz a palavra do Senhor, então, que Paulo estava naquela situação, mas ele estava acorrentado. Paulo não podia ter ficado na dele, né? Ele não podia ter ficado na dele. Estava preso, o negócio dele era chegar do outro lado. Quem está no barco? E daí quem está no barco? Mas Paulo tinha tido um encontro com o Senhor. E Paulo sabia de quem ele era e a quem ele pertencia. E diz a palavra do Senhor que chegou a tempestade. Você viu o nome do vento? Isso é nome de vento, irmão? Euroaquilão? O negócio deve ser feio. Eu falei, Jesus, que nome é esse? Que vento é esse? Da onde que veio? Deixa eu te falar, a nossa viagem nessa terra, a nossa trajetória, tem dias que o seu barco vai navegando e vai tudo bem, mas deixa eu te falar, um dia chega a tormenta. Está repreendido, irmã Suzana, está pregando isso, nada de tormenta não. Não é verdade que um dia a tormenta chega, mas deixa eu te falar, no dia que a tormenta chegou, o Nazareno estava no barco dos discípulos. No dia que a tormenta chegou, o Nazareno estava no barco. No dia da tormenta, Ele passa contigo. No dia da tormenta, Ele se levanta e Ele ordena: mar, adoro isso. Acalma-te. E eles dizem: quem é este? Quem é este que os ventos e os mares lhe obedecem? No dia da tua tormenta, Ele passa contigo. Rabande calabaraçaia. Rebende calabarrácia. Era inverno. Aquela viagem nem era para ter sido. É ruim navegar no inverno. Mas não foi uma escolha de Paulo. Ele foi levado. E mesmo ele sendo levado e ele estando no barco, Rabande Calabarrácia, a palavra diz que ele ficou ali. E o negócio foi se estreitando. E o negócio foi ficando ruim. E as águas que estavam calmas, elas foram ficando violentas. E a palavra diz que o barco estava perecendo. Diz que as pessoas começaram a ficar assombrados. Diz que as pessoas começaram a ficar com medo. Não é verdade que no dia da tribulação nós sentimos medo? Não é verdade? E também não é verdade que na Bíblia está escrito 366 vezes em toda a Bíblia a palavra não temas é para cada dia do ano da tua vida. Ele diz: não temas, não temas, não temas, não temas, não temas. E a palavra diz que Ele não nos deu espírito de medo. Que isso, Suzana? O medo é um espírito? É. Porque se a gente deixar, ele domina a gente. Mas Ele deu um espírito de coragem, de ousadia, de ânimo. Deixa eu te pedir uma coisa. Mesmo que você esteja enfrentando uma tempestade, tenha ânimo, tenha ânimo, tenha ânimo. Diz para o seu irmão: te anima, te anima, te anima. Um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse: esforça-te, tem bom ânimo. Mãe da Maeli, Deus é Deus. Deus é Deus.
Lá em casa eu ajoelhei, Deus falou, grita o nome dessa menina 7 vezes, grita. Igual Deus falou para mim, grita o nome de Sofia com 17 de plaqueta. Grita, Suzana, grita. Grita o nome dela, chama a existência. Daqui a pouco, no próximo culto, Maeli está aqui, você crê comigo? Rabande calabarrácia. Bendito seja o nome do Senhor. Eu já vou encerrar esse texto. Ele é grande, mas vai dar certo. Nós vamos chegar do outro lado. Você está comigo? Você está comigo? Você está comigo? É do outro lado aonde, Suzana? É aqui na terra? É também. Mas o que importa é que chegamos lá em cima. O barco de crente, pastor, ele não vai assim no horizonte, não. O barco de crente navega para cima. Rabande calabarrácia. Ué, Suzana, e barco entra no céu? O barco é tu, gente. O barco é você. Bendito seja o nome do Senhor. E diz a palavra que o negócio começou a apertar. E quando a situação fica muito difícil, o que eles têm que fazer? Jogar umas coisas fora. Essa palavra está estreitando, né? Quando o negócio começa a ficar difícil no barco, tem que jogar umas coisas fora. Eita, Suzana, e agora? Examinai o homem a si mesmo. Eu sei o que eu tenho que jogar fora. Eu sei o que eu tenho que jogar para fora do barco. Eu sei, Rabande calabarrácia. E ainda que eu não souber, eu posso pedir para Deus e para o seu Espírito Santo: purifica-me, Senhor. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho reto. É você que pede para você e eu peço para mim. Eu peço para o Espírito fazer a faxina em mim igual Davi. Passa o isopo em mim, passa, vai, Senhor, esfrega, 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 limpa, 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 joga fora, joga, tira de mim, Senhor, o que não provém de ti, o que não te agrada, tira, Senhor, purifica-me. Você lembra que uma vez Deus falou com o povo de Israel? Purificai-vos, que amanhã eu farei, eu adoro isso, maravilha no meio de vós. Primeiro eu tenho que fazer o quê? E naquele barco, eles entenderam que para continuar a viagem, eles iam precisar jogar algumas coisas fora. Suzana, mas era comida. Suzana, mas eram haveres. O que mais importa? A comida ou a alma? O alimento ou o corpo que precisa chegar do outro lado, que precisa se salvar? Bendito seja o nome do Senhor. E diz a palavra então que Paulo está lá e o barco está balançando. Ele está preso e o barco está balançando. E diz a palavra que já tinha passado não sei quantos dias. E a palavra diz que eles estavam... Eu não entendi, eu fui pesquisar, mas era muita coisa. Que já tinha 14 dias que eles não comiam. Eu não sei se era por causa da viagem, se era de pavor, se era um jejum por causa da cultura deles. Eu não sei não, deixa pra lá, o problema é deles. Mas eu sei de uma coisa, que Paulo começou a perceber que porque eles não estavam se alimentando, que porque eles não estavam comendo, eles estavam ficando fracos, eles estavam ficando desanimados. A comida deles é verdade que era comida de comer mesmo, mas deixa eu te pedir uma coisa, não fica com fome não. Não fica com fome não, não fica com fome não, não negue para você, Suzana, este alimento, não negue para você este pão,
Rabão de calabarrácia, não negue ao seu espírito de ser alimentado, porque se a gente não alimentar o espírito, a carne dá uns narabão de calácia na gente. Eita, Suzana, o que é que tu tem? É a palavra. Já estou até acabando, que o cerco está fechando. Bendito seja o nome do Senhor. E diz a palavra que Paulo, quando vê aquelas pessoas que ele nunca viu, salvo alguns que estavam com ele, ou Júlio, era Júlio, né, parece, que estava com ele, guardando a vida dele, porque aquele homem, ele tinha obrigação, se ele perdesse Paulo, a vida dele que corria risco por causa das leis de Roma. E então Paulo, ele vê as pessoas desfalecendo. Deixa eu te pedir uma coisa, se tu vê alguém desfalecendo do teu lado, faz alguma coisa, dá uma palavra, ajuda. Eu vou te falar uma coisa, alguém já precisou me levantar. Alguém já precisou me levantar muitas vezes. Rabão de calabarrácia, dá a mão para o teu irmão. Rabão de calabarrácia, ajuda o teu irmão. Levanta o teu irmão, dá uma palavra para o teu irmão. Dá uma palavra de ânimo para o teu irmão. A pior coisa que tem é a gente estar numa situação adversa, alguém chegar e fazer... chutar, não falamos por aí, chutar cachorro morto, que negócio feio essa expressão, né? Bendito seja o nome do Senhor. E diz a palavra então que Paulo se levantou. Paulo se levantou. Ninguém quis escutar Paulo. Ninguém quis ouvir ele dizer que não era para ir por aquelas ilhas. Mas quando o negócio começou a apertar e o povo começou a perder a esperança e os próprios os homens lá do navio, o capitão, também viu que o negócio não ia ter jeito, que a morte era iminente, quando eles ficaram apavorados, e diz a palavra que teve uns que pegaram o batel. Batel é um barco extra, né? É um barco extra. E tinha alguns barcos extras. E tinha uns homens lá apavorados, porque na hora que o negócio fica feio, cada um que salve-se por si mesmo, né? Cada um que corre para um lado. Aí Paulo disse, fala para eles, que se eles saírem do barco agora, Rabão de calabarrácia, eles vão perecer. Mas quem estiver no barco e estiver comigo, Rabão de calabarrácia, Rabão de calabarrácia, não vai perecer. Porque esta noite, o homem do Senhor apareceu para mim, o anjo do Senhor, e ele disse para mim, é verdade que a viagem vai ter algumas perdas de barco, mas ele disse, a quem eu sirvo, o meu Senhor mandou dizer para mim, de quem eu sou. Eu adoro isso, você pode guardar isso no seu coração, de quem eu sou e a quem eu sirvo, de quem eu sou e a quem eu sirvo, de quem você é e a quem a igreja do Senhor serve. Paulo disse, ele me disse que ninguém vai perecer. Ninguém vai perecer. É verdade que o barco vai se arrebentar, mas importa que nós cheguemos do outro lado. Rabão de calabarrácia, não é verdade que o Senhor está contigo? Não é verdade? Você tem 20, você tem 30, você tem 40 anos e a benignidade e a misericórdia do Senhor está sobre a sua vida, está sobre a sua casa, está sobre a sua família. Hoje de manhã, na consagração, 2 senhoras aqui da nossa igreja vieram dizer a Shirley, meu 8º netinho está chegando. A outra também, Rabão de calabarrácia. Isso é a palavra do Senhor que se cumpre na minha e na sua vida. E verás os filhos dos teus filhos, Rabão de calabarrácia. Enquanto ele não vier,
Vai vivendo as bênçãos do Senhor. Vai confiando no Senhor. Vai crendo no Senhor. Vai adorando ao Senhor. Vai seguindo o teu caminho sem desviar nem para a direita nem para a esquerda. Segue o teu caminho. Este é o caminho. Andai nele. Fica firme. Fica firme, fica firme. E diz a palavra que Paulo... Cadê a hora? Acabou. 5 minutos, eu prometo. Diz a palavra que Paulo... Você está recebendo essa palavra do Senhor? Tá, que eu já perdi 200 gramas. Diz a palavra que Paulo... Essa é a parte mais linda. Quase que eu trouxe um pão da padaria para pedir para um presbítero me ajudar aqui. Eu gosto de umas encenações, sabe assim? Mas coisa direita, né? Organizado. A Bíblia diz que quando o negócio estava pegando, que quando a frente do barco estava se partindo, que quando eles já tinham usado lá aquelas coisas lá, os panos grandes que eu esqueci o nome lá do barco, que eles já tinham tirado aquelas coisas assim do lado, estava só a base do navio. Aí diz a palavra que Paulo se levanta e Paulo pega um pão. Gente do céu, olha que coisa doida, olha que coisa de crente, olha que coisa do céu, olha a lógica de Deus. O apóstolo Paulo, ele realizou, irmão, ele realizou uma ceia no barco que estava arrebentando. Do jeito que o teu barco tiver, continua servindo ao Senhor, continua servindo ao Senhor. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cântico, sabei que o Senhor é Deus e foi Ele quem nos fez e não nós, povo seu e ovelha do seu pasto. Quem está contigo? Quem está contigo? Quem está contigo? O Deus de Jacó é o nosso refúgio, o Deus de Jacó é a nossa fortaleza. Encoraja esse coração, pelo amor de Deus. Encoraja esse coração. Suzana, isso aí é emoção? É não. É Deus, é a palavra, é a verdade, é poder de Deus, a palavra do Senhor. E diz a palavra que Paulo, sabe o que ele faz? Ele diz para todas aquelas 270 e poucas pessoas e os outros que trabalhavam no navio: vocês precisam se alimentar. Vocês estão fracos, estão desfalecidos, a carne de vocês está perecendo. Nós precisamos comer. A Bíblia diz que ele pega um pão. E a Bíblia diz, é lindo isso, que ele levanta o pão para o alto. Imagina Paulo segurando o pão. Imagina Paulo segurando o pão. Ele agradece ao Senhor pelo pão. No meio da tormenta, no meio da tempestade, ele dá graças ao Senhor. Rendei graças ao Senhor. E ele divide o pão. E todos comem e bebem e recobram o ânimo. Essa palavra da parte do Senhor é para você recobrar o seu ânimo nesta noite. E a palavra diz então que depois que eles comeram, aí melhorou, Suzana? Depois da ceia melhorou? Não, piorou. E diz a palavra que o barco se arrebentou todo, começou a abrir. E eles passaram a noite orando. Eles passaram a noite. Paulo sabia orar meia-noite. Paulo sabia do valor da batalha de meia-noite. Igual Cleito cantou. E diz a palavra, quando o dia amanheceu, eles avistaram a terra. Está
Tá, Suzana, acabou a mensagem. E eles avistaram a terra. E agora, teve gente que... Aí agora, o líder fala, Paulo diz... eles resolveram assim, vamos fazer o seguinte, vamos matar todo mundo. Vamos matar geral. Vai matar todo mundo. Começou a pegar a espada para ver quem ia matar. Outra vez o homem de Deus se levante na hora que tem que levantar, fale na hora que tem que falar, tenha autoridade na sua casa, na sua família, na hora que precisar ter. E Paulo se levantou e ele disse, não mata ninguém, porque aquele que falou comigo disse que não vai cair um fio de cabelo de ninguém, nós vamos chegar do outro lado. E disse que então foi dito, o Júlio ouviu Paulo, o Júlio entendeu que Paulo é que era o penhor deles de salvação, que representava o Senhor. E então ele disse, lancem-se ao mar, quem sabe nadar, nada. Quem sabe boiar, boia. Quem não sabe nadar vai morrer afogado? Não vai não. Lembra que lá atrás jogou lá as caixas do grão? Vai boiando agarrado no alimento. Vai boiando agarrado no grão. Rabão de calabarrácia. E a igreja glorifica o nome do Senhor. Nós vamos chegar do outro lado. Eu já acabei. Fala para o seu irmão aí, nós vamos chegar do outro lado. Nós vamos chegar do outro lado. Nós vamos chegar do outro lado. É outra mensagem, porque lá do outro lado tinha enfermo, lá do outro lado tinha ainda o que Deus tinha para fazer na vida daquele povo. E o Senhor abençoou e deu por um tempo graça e paz. E Paulo ficou um tempo na casa dele, preso, sendo visitado. Tá bom para você, igreja? Amém.